positivista. Esse é o império da razão. Está na lei? Segue. Não está na lei? Não existe. Pá, pá, é a razão que manda. E a razão científica, e a razão positiva, verificável, constatável. Eu posso provar para você. Está aqui, artigo 400, não sei o quê, 483, parágrafo, tá aqui. Está condenado por aqui. Como o Frei Beto me contou que quando ele durante os anos do governo militar, ele cumpriu uma função altamente cristã de ajudar pessoas a fugirem do país que estavam sendo perseguidas. Uma coisa, um princípio medieval. O perseguido sempre era protegido pela igreja. Se ele entrasse na igreja, não podia ser preso. E ele foi preso. E o juiz, quando condenou, disse para ele: você fez um ato cristão, mas contra tal lei, por isso você vai ser condenado. Condenou 4 anos de prisão. E foi para a cadeia. Está na lei, está lá. É a razão. No princípio está a razão. No princípio está a ciência. No princípio está o positivismo. E piorou agora, a ciência virou tecnologia. No princípio está o meu celular. Até que eu já aconselhei os médicos que fizessem uma operação importantíssima, porque eu já tem pessoas que usam 2 celulares simultaneamente, né? Um em cada orelha. Então, eu converso com 2 pessoas diferentemente, que criassem os nervos ópticos no pé. Aí a pessoa levaria 4 celulares, 2 em cada pé e 2 na cabeça. Aí falava com o pé direito, falava com o pé esquerdo, com a mão direita e a mão esquerda. Aí podia conversar com 4 pessoas simultaneamente. É o mundo da tecnologia. Nós caminhamos cada vez mais para que uma razão, o que não é tecnologia, não existe. O que a Globo não noticiou não existe. E, portanto, o que não sai na televisão, o que não sai na técnica, não existe. Esse é o mundo da razão. Se esta é minha antropologia, veja qual é a relação que eu tenho. Quem decide na minha relação? Decide a razão pura. Contar um fato, assim, bem concreto para vocês entenderem. Um certo lugar, quando os lugares não são muito edificantes, eu invento o lugar. Meu lugar inventado chama-se Patagônia. Então, lá na Patagônia, havia um funcionário trabalhando numa casa. Esse funcionário trabalhava no xerox, era um pouco menos hábil, um pouco lento, tinha uma certa dificuldade. E, naturalmente, produzia menos. Aí o gerente disse: vamos mandar embora e contratar um que produza mais. Dentro da razão. Chegou alguém para quem o princípio são as relações, disse: repara bem, esse homem é pai de família. Ele tem 3 filhos. Exatamente, ele é menos dotado. E se nós mandarmos embora, ele não vai ter trabalho. E os filhos vão passar fome. E a mulher também. Mas a razão manda, te manda então. Aí não tiveram coragem de mandar embora. Porque a razão, nesse caso, foi vencida pelas relações. É isso que eu quero dizer para vocês. Se no princípio está a razão. Quando eu vou dispensar um funcionário, eu não pergunto nada. Se ele está na condição horrível, se ele está próximo de um suicídio, não interessa. Se ele se matar, ele te enterra. E chora 3 lágrimas fingidas. Entende? Não interessa, é a razão. E é essa razão tecnológica que funciona hoje, para fazer funcionar um sistema. Ela é impiedosa. Segundo, não pode demorar demais, está quase acabando a palestra. Segunda antropologia, no princípio está a praxis. Karl Marx é o grande inventor dessa. Se vocês forem um dia a Londres, muitos talvez terão ido, e se forem ao cemitério Mark Arch, vão ver o túmulo de Marx. Eu era jovem naquela época, me permitia ser bem de esquerda. Então fui visitar o túmulo de Marx em Londres. Está escrito no túmulo de Marx, em Londres, uma frase de: os filósofos pensaram o mundo, o que é importante é transformá-lo. Karl Marx. É uma frase famosa que ele escreve nos escritos sobre Hegel. Então, Marx criou essa ideia. E o socialismo, o comunismo e a esquerda, em geral, aceitou muito essa ideia fundamental. O ser humano, nós, seres humanos, somos a nossa praxis. O que é praxis? São as nossas relações sociais, políticas e econômicas. O que você é? Você é seu partido, você é suas relações sociais, você é aquilo que você faz, aquilo que você produz, aquilo que você é produção. Você é alguém que produz. É vontade, é decisão. É isso que funciona. Essa é a antropologia. Ora, aquele homem não produz nada, não vale nada.
Por isso os velhos valem cada vez menos, os doentes cada vez menos, os terminais, coitados, eles valem pouco. Só se eles dão lucro para a Unimed. Etc. Quer dizer, a pessoa vale porque ela produz. Isso é muito forte no Ocidente. Olha bem, eu comecei com Descartes, que é o Ocidente. Descartes, Kant, Hegel. Não, são os três primeiros da razão. E agora é Marx, Lenin e os filhos dele. Todos dois são Ocidente. Outra coisa, se eu estivesse na Índia. Na Índia eu falaria diferente, faria outra palestra. Primeiro eu teria que aprender. Porque eu não conheço quase nada da Índia, para dizer que conheço nada. Então eu teria que viver lá. Mas eu estou no Brasil, portanto, na cultura ocidental. Na cultura ocidental, no princípio, está a razão, ciência, tecnologia, segundo a antropologia, que está aqui na nossa cabeça, está aqui dentro de todos nós. No princípio está a praxis, isto é, vale o ser humano naquilo que ele é capaz de produzir. Não medem vocês muitas vezes assim? Quantos processos você conseguiu ler nesse fim de semana? 2. Você 10? 2. House. Rua. 8 fica. É isso. No princípio está a praxis. É isso, estou falando. É isso que é antropologia, gente. Não é essa bobagem de filósofo inventa altíssimo. Não é isso. Nós somos movidos por antropologias que circulam nos nossos inconscientes, conscientes, nas cabeças, que estão alimentando o nosso modo de agir. Temos que parar, como dizia a Thelma, para pensar que antropologia decide nas minhas relações. É essa antropologia da produção, da praxis. Todas elas têm vantagem. É claro que a razão é importante. É claro que a razão ilumina. Eu não posso abdicar da razão. É claro que a praxis é importante. Mas é a antropologia fundamental que decide sobre nós? Agora vem a terceira. No princípio estão as relações. Vai um pouco na linha da palestra que a psicóloga, a professora Patrícia Del Fraro fez para vocês em outro momento, não é verdade? Vocês já ouviram, né? Uma jovencinha, é winnicottiana, que trabalha muito o cuidado. Qual a intuição que está por trás? Há uma intuição psicológica. Eu vou fazer muito rápido a teológica, porque eu sei que tem que respeitar os que não têm fé. Mas eu menciono que existe uma prova teológica, mas muito rapidamente, não vou aprofundar, porque isso não é aula de teologia, mas vou mencionar. Por que no princípio estão as relações? Qualquer mãe aqui presente sabe disso, melhor do que nós, homens. Qual o princípio da criança? Como a criança existe? Como é que ela pode existir? Pega a criança, nasce, deixa, morre. 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 A mãe tem que relacionar-se com a criança. Se não se relaciona, morre. E hoje nós sabemos que é essa relação que forja profundamente a interioridade dessa criança ao longo de toda a sua vida. Há um livro que eu acabei de ler agora, que eu descobri, até foi uma professora lá da Vespasiano que me passou. Não sei se vocês ouviram falar de Roberto Carlos Ramos. Já ouviram falar? Só para ter ideia. Quem ouviu falar dele, levanta o braço, só para ter ideia. Muita gente, então. Isso. Aí eu vi como eu era ignorante. Até ontem eu não tinha ouvido falar dele. Aí você vê como o velho também é ignorante. E o que aquele homem era? O menino de rua da FEBEM. Da FEBEM. Fugiu várias vezes da FEBEM. Encontrou quem? Uma pedagoga francesa, que nem brasileira era, brancosa. E ele, a negritude, e ela brancosíssima. Ela toma aquele rapazinho, aquela criança, e constrói ali um grande pedagogo. Através de quê? Da relação. E a cena mais linda para mim do livro, que é a Pedagogia do Amor, né? Ele, para testar se ela o amava, inconscientemente, era garoto, né? Ela tinha saído, ia chegar tarde, ele estava morando na casa dela. Ele fechou a banheira, entupiu a banheira, o ralo, e deixou a água. E a água saiu pelo banheiro, entrou pelo banheiro, começou a entrar pela casa, começou a molhar a casa toda. Quando ela chega, a casa está toda inundada. Então agora vem o pito, ela vai mandar embora. E ela só diz isso para ele. Você não sabe que eu gosto de você? Precisa de outra prova? E nada mais. Amanhã enxugaremos a casa, vamos dormir. Esta mulher fantástica. Quebrou esse menino pro resto da vida. No sentido positivo.
mesmo na hora que ele aprovou no máximo de agressividade, ela só mostrou ternura para ele. Na hora que ela mostrou ternura no auge da agressividade dele, aí ela o transformou. No princípio estão as relações. É isso que eu quero falar. Não precisa dar outros exemplos. E nós podemos multiplicar esses exemplos em quantidade na história. De pessoas que chegaram lá embaixo. E muitas à beira do suicídio. Ele também. Chegou a deitar no trilho, só que o trem passou no outro trilho. Ele deitou, ficou esperando a morte, esperando o trem passou. Ainda bem que passou no outro binário, como diz o italiano, passou no outro... E aí escapou e não morreu. E pôde dar esse testemunho para nós hoje. Que no princípio estão as relações. Isto é, no princípio estão aquelas pessoas que nos constituem. Agora, isso que é mais fantástico. Mesmo aquela pessoa que não teve esse princípio existencial como relação, ela pode receber ao longo da sua vida, mesmo adulta, um pouco de relação. E aí a função de vocês. Imagina quando vocês se aproximam de uma pessoa que chega assim, lá. Vocês pensam, no princípio está a razão. Agora vamos fazer assim. Eu não tenho tempo. 3 minutos. Outro dia eu tive uma alegria de ser convidado para examinar uma tese. Imagina como me meti na faculdade de medicina. Eu não entendo nada, sou filho de médico, mas não, ser filho, a medicina não passa por cromossoma. Entende? Não é genética. Mas estava examinando um doutor em medicina, mas fez uma tese de outra natureza. E ele disse na tese dele que o médico normalmente não ouve 10 segundos o seu paciente nas suas perguntas. Qual o seu problema? Muito bem. E a sua mãe? Não chega a 10 segundos, a média. Por quê? Porque o outro não, a relação não é o princípio. Primeiro ele quer saber. O que ele vai dizer, eu já sei. Vai estar com dor de barriga, dói aqui, eu sei que dói aqui mesmo, não dói aqui atrás, a barriga não está aqui atrás. Então, começa, vai pergunta, em 1 minuto, fez 60 perguntas. Você respondeu 1 segundo por cada pergunta. Que a dona, não, porque meu pai, minha tia, minha avó, e começa a contar essa história toda, o médico, coitado, fica desanimado, não vai atender a paciente nenhum. Porque no princípio não estão as relações, está a razão, no princípio está a produção, e aqui está a razão. Se no princípio estão as relações, quer dizer que todo o nosso comportamento vai ser diferente, a nossa atitude legal vai ser outra. Eu deixaria essa como a principal mensagem. Agora vou pegar 2, 3 pontos a mais, porque a palestra era grande, eu só falei um décimo dela, mas não faz mal. Não tem importância nenhuma. Eu preparo, porque coitado é neurótico, né? Todo professor é meio neurótico, tem que preparar, se não traz 10 páginas assim, não impressiona. Eu nem vi, né, quase o papel, mas é para impressionar. Porque as pessoas falam assim, isso é neurose de professor, que a gente tem, mas tem que perder aos poucos, a idade tira as neuroses da gente. Mas eu gostaria de acrescentar mais um pontinho. 2 atitudes fundamentais, aí eu termino, porque infelizmente eu vou ter que sair a meio-dia. Não vai haver tempo, Thelma, para perguntas e responderemos. Como é que faço? Mas eu não dei a razão trinitária da teologia. Sabe por que no princípio estão as relações? Quem não tem fé pode só ouvir assim como geografia celeste. Porque para a fé cristã, não judaica, nem islâmica, cristã, o princípio último é Pai, Filho e Espírito Santo são comunhão. O princípio são relações. Deus Pai não existe a não ser porque está relacionado com o Filho e com o Espírito Santo. O Filho não existe a não ser porque tem relação com o Pai e com o Espírito Santo. O Espírito Santo não existe a não ser pela relação. Portanto, no princípio está a relação. Ora, nós sendo criados por um Deus que é relação, nós somos relações. Esse é o grande argumento teológico. Quer dizer, nós somos trinitários. E vocês são. Homem, mulher, filho. Esposa, filho. Somos trinitários. E quando não temos filhos, como no meu caso, tem uma filharada enorme. Que vai aí, aqueles que beijam a mão para cá, padre, pastor, é isso. E arranja 1000 esposas místicas. Né? Que sem isso nós não existimos.